Sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação nossa, né? Eu sou Valmir Zufo, né? Eu sou graduado em Engenharia Agronômica pela Exalc e tenho pós-graduação em Manejo e Conservação de Solos pela UFES. Primeiramente, vamos agradecer aqui a organização do evento, o professor Partelli, por ter nos convidado para falar sobre algum tema de café, né? Então, aqui os nossos agradecimentos, e não poderíamos deixar de atender o professor Partelli, que a gente sabe a luta dele nesses encontros e pelo café também, né? Bom, falando um pouquinho do que a gente vai fazer, né? Eu sou engenheiro agrônomo, me dedico atualmente a planejamento e produção agropecuária, né? Já há 34 anos faço isso, né? E me considero um homem de campo, né? Que tenta resolver os problemas dos produtores, né? Então, essa perspectiva que a gente vai dar na apresentação que a gente vai fazer agora, né? Então, o que nós fazemos é levar conhecimento para o homem do campo, né? Só que sempre tendo na frente a ciência, sempre levando na frente a ciência, né? Então, basicamente, a gente ensina o homem do campo, o agricultor, a ganhar dinheiro sem destruir os recursos produtivos. E esse sentido, ele tem um sentido de que o desafio de produzir, ele já foi vencido, né? O nosso próximo desafio, o novo desafio, é conservar, né? Conservar os meios de produção para que no futuro eles possam existir. Então, o nosso tema de hoje é instalação do cafeeiro Conilon e consórcios, né? A gente vai falar sobre o consórcio com uma mão e outras possibilidades também, né? Mais com ênfase ao consórcio com uma mão, né? Bom, nós faremos a apresentação de maneira mais simples possível. O professor Partelli pediu para a gente fazer a apresentação para produtores e para estudantes. Então, a gente vai tentar fazer dessa forma. As fotos que vocês vão ver na apresentação são todas fotos nossas, né, do nosso trabalho. Não uso fotos da internet nas nossas apresentações. E mais detalhes, um texto aí para os estudantes que estão nos ouvindo, ele vai ser publicado, está publicado no livro do simpósio, né? Então, vocês podem ler lá com mais detalhe para outras informações mais detalhadamente lá no livro do simpósio. Bom, então, hoje o nosso cardápio é instalação do cafeeiro Conilon e os consórcios, né? Esse tema que a gente vai fazer a apresentação de hoje. Bom, para começar, vamos contextualizar um pouco o ambiente que a gente está falando. Nós estamos no norte do Espírito Santo, trabalhamos aqui na região, e é uma região de cafeeiro Conilon, evidentemente, né? São temperaturas elevadas que a gente tem aqui, é sempre muito calor, quase o ano todo calor, quente aqui, né? As chuvas são inconstantes, né? Apesar da média de 1.100 milímetros por ano. Isso traz algumas consequências para o manejo das plantas aqui na região. Ventos constantes, que também trazem consequências para o manejo das plantas aqui na região, né? O relevo é plano a ondulado nessa parte mais ao norte do estado do Espírito Santo aqui. Nós temos uma presença constante de irrigação. Hoje quase tudo é irrigado aqui, né? Isso também representa fatores de manejo importantes para as lavouras, né? Ela acrescenta muita coisa boa, porém ela acrescenta muita necessidade de conhecimento e de manejo também, né? Alguma complicação aí para o produtor, que ele tem que estar atento, né? No manejo da irrigação. E predominam aqui na nossa região solos de tabuleiros costeiros. São solos específicos aqui da região costeira brasileira e nós vamos falar algumas coisas mais na frente sobre eles. E, bom, a região tem também uma produção agrícola diversificada, né? Onde temos café, mamão, pimenta do reino, eucalipto, cana e diversas outras culturas de pequena escala, inclusive culturas irrigadas como milho, feijão, etc., né? Então, é esse ambiente, mais ou menos, que a gente encontra aqui onde a gente trabalha. Quando a gente fala em consórcios, né, qual é a motivação que seria o consórcio entre plantas, né? Eu acho que a gente deve falar que é um aproveitamento ou otimização de fatores de produção. Talvez a palavra que mais se encaixe para significar consórcio seja integração.
a gente quer integrar uma coisa com outra, a gente quer ligar uma coisa com outra, né? Talvez a palavra que melhor descreva os consórcios, né? E nós temos também, devemos ter esperança na obtenção de vantagens em relação aos sistemas solteiros. Uma vantagem seja operacional, financeira, estratégica ou simplesmente ganho de tempo. Então, a motivação dos consórcios, ela passa por essas coisas aí. Sempre que a gente pensa em consórcio, a gente pensa em algumas dessas coisas, né? Bom, aqui é um sistema tradicional de implantação de café conilon de pequena escala. Esse é um sistema tradicional, né? Preparo reduzido de solo, palha para cobrir as mudas, para proteger inicialmente, né? Então, essa é uma foto de um sistema de implantação de pequena escala. Esse é um sistema de grande escala, né? Pivô central, a lavoura irrigada e com material sintético, né? Mas isso daí então é os sistemas utilizados aqui na região para a implantação de conilon. E o plantio a pleno sol, né? Que a gente só pode pensar em insucesso e prejuízo. Essa área que os senhores veem aí na tela, ela era uma área de 90 mil plantas que morreram quase 50 mil pelo sol, né? Foi plantado em época quente, ou seja, um prejuízo hoje que ultrapassa 30 mil reais, né? Então, realmente, os sistemas de implantação aí para café, eles são bastante críticos, né? Fonte de muito prejuízo. Bom, algumas possibilidades dos consórcios. A gente veio para falar sobre o consórcio de mamão, mas vamos mostrar ainda outras possibilidades antes da gente entrar no tema. Esse é um arranjo com mogno, né? Então, a área é uma área do cover agrícola lá de Pinheiros, né? Então, vocês veem o plantio do mogno, né? Logo o plantio do mamoeiro ali ao lado, né? O mogno já tinha crescido um pouquinho. Aqui o mogno também e o mamoeiro um pouquinho maior. Aqui já o mamoeiro grande, um mogno bem grandão e o café embaixo aqui, né? Um consórcio temporário de 3 plantas, né? O mamão está meio espremidinho aqui, né? Meio na sombra, mas é um consórcio de 3 plantas, um consórcio temporário, né? Aqui um pouco mais para frente, né? Já um mogno bem grande, né? E aqui em outra época mais velha um pouco e o café aqui embaixo com bastante sombra, né? Aqui com um pouco de poeira que estava perto da estrada, né? Os pés de café com um pouco de poeira aqui. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é seringueira, né? Então, aqui temos uma área no município de Montanha, implantado a seringueira com 2 linhas de café. Essa área de seringueira que vocês estão vendo aqui, ela hoje é exclusiva de seringueira, o café já foi retirado, né? Então, é um consórcio também temporário. Outro arranjo de plantas possível é com coqueiro anão. Aqui uma linha de café e uma linha de coqueiro anão. Provavelmente esse café vai ser retirado daqui no futuro, né? E aqui uma área de coqueiro anão, 2 fileiras de café, né? E para uma linha de coqueiro anão. Essas são possibilidades. Aqui é maracujazeiro, né? Plantado em cima da linha do café e tutorado na entrelinha. Um sistema meio estranho, mas que a gente encontra. Essa área é uma área no município de Boa Esperança. E aqui no município de Pinheiros, uma área de maracujazeiro no pivô, né? Então são 2 linhas de café para uma linha de maracujá. Aqui com banana, né? No município de Boa Esperança, aqui 3 linhas de café, aqui a banana, né? Provavelmente aqui vai ficar as 3 linhas de café, porque não tem muita sombra. E aqui um sistema bastante interessante, que é o sistema de implantação de café mais barato e simples que existe, que é sombra com milho, né? A gente tem usado bastante esse sistema devido à simplicidade e baixo custo, né? A gente planta o milho, só gasta a semente do milho e depois a planta de milho vai ficar lá e vai cair naturalmente. Então, realmente bastante racional e bastante barato e fácil de ser feito. A gente tem usado isso. E aqui um consórcio com especiaria, né? Com pimenta jamaica, a fileira de café aqui no meio. Então, esses arranjos de plantas são arranjos de plantas possíveis de serem feitos que a gente encontra na região. Bom, aqui a gente vai apresentar, para iniciar o assunto de consórcio com o mamão, uma sequência didática para que todos possam entender. Então, aqui a subsolagem que a gente faz
um preparo reduzido, a gente utiliza bastante preparo reduzido, né? Aqui não foi feita a escarificação, nós vamos falar sobre ela um pouco mais para frente, mas aqui não foi feito. E aqui o mamão a cova já adubada e já plantado o mamão, né? Com um sistema de vegetação aqui no meio das ruas. Aqui o mamão com 51 dias, aqui o mamão com 129 dias, aqui o mamão com 238 dias, o mamão aqui com 377 dias, aqui o mamão com 569 dias, o café já está aqui, aqui o mamão com 678 dias, né? Então o café maior um pouco, já cresceu um pouco. E aqui as plantas de mamão que sobraram na área 842 dias depois, né, do plantio do mamão. Aqui um café com aproximadamente 2 anos, né, tem um porte bom, o café está bom, está bem formado. Aqui o seu Joélio, administrador da fazenda lá, que era a área que a gente tomava conta. Bom, agora a gente fez uma planilha para falar sobre o capital necessário para a implantação do cafeeiro Conilon com o mamão. Então, nessa planilha, a gente tenta lançar despesas e receitas no ano 1, no ano 2 e no ano 3 apenas de café solteiro e de café consórcio. Então, aqui com todos os dados de espaçamento, produtividade, preços considerados, etc., que vocês vão poder depois analisar, consultar com mais tempo, né? Bom, então a gente lança aqui receitas e despesas. O que a gente consegue observar dessa parte financeira do consórcio de café com mamão, né? Lógico que aonde eu tenho consórcio, eu tenho mais receita, mas eu tenho mais despesa também, né, do que o café implantado em sistema solteiro, a ponto de que nós temos um saldo positivo financeiro no consórcio de 65 mil por hectare e um saldo no café solteiro de 13.300 reais por hectare. Então, isso é dessa maneira. Eu tenho mais lucro, mas eu tenho também maior investimento quando eu penso em fazer implantação de café Conilon com mamão. E outra coisa importante disso o sistema de consórcio, ele tem custos. Os sistemas de consórcio estão sendo propagados como sistemas que trazem benefícios que é de graça, alguma coisa de graça. Não tem nada de graça, eles também têm custos, tá? Então isso é bastante importante nessa tabela aqui. Ou seja, a mensagem aqui é que se você está pensando em fazer a implantação de café Conilon com mamão, você precisa de capital e não é pouco, tá? O capital envolvido aí é significativamente grande, então a gente tem que pensar nisso. Vamos falar um pouco agora sobre a técnica necessária para a instalação do café, algumas coisas até com café solteiro também, né? Importantes. E no consórcio também, com o mamão, tá? O mais importante que eu acho é a questão dos solos da região. Já falamos que estamos em região de solos de tabuleiros, costeiros, né? Então esse solo aqui é um solo que a gente frequentemente encontra. É um solo que tem 12% de argila, 80% é areia grossa e areia fina. Aqui no córrego do Limoeirinho, esse perfil, perto, no município de Montanha, a área que estava sob cana, e a gente percebe aqui a dificuldade que cana tem de crescer raiz nesses solos. Todas as plantas têm dificuldade de crescimento de raiz nesses solos. Então esse é um fator bastante importante no manejo das plantas em geral na nossa região e na implantação do café com mamão ou sem mamão. Esse é um outro perfil que está entre Pinheiros e Boa Esperança, o solo de tabuleiro também, uma região relativamente plana, que tem mais ou menos a mesma característica do anterior. Aqui representa o início da camada endurecida que tem no horizonte B. Aqui um outro perfil, esse perfil ele está entre Vinhático e São Sebastião do Norte, município de Montanha, também mostrando a pouca profundidade que a gente tem de solo mole para crescimento de raiz, né?
E quando a gente mede, nesse perfil aqui, é um perfil lá de Boa Esperança, próximo ao córrego da Cangalha, quando a gente mede dureza para penetração de raiz aqui, ó, em megapascal, né, com aparelho, com esse aparelho aqui, e aqui profundidade, né, a gente encontra uma curva em formato de S, uma curva característica em solos de tabuleiro e outros trabalhos feitos por outros autores e pela Embrapa também. Então isso é comum em solos de tabuleiros, né, resistência à penetração em forma de S, né. É esse perfil exatamente aqui, ó, né? É um argissolo amarelo, né? Só que tem um probleminha nessa história. As condições para crescimento de raiz, elas estão nessa zona aqui de entre 2 e 3 megapascal. Ou seja, a 10 centímetros de profundidade, um pouco mais, já temos restrição grande a crescimento de raiz nesses solos. E isso vai a 20 centímetros, a 30 centímetros, a 40 centímetros. Solos extremamente duros, né? E isso precisa ser manejado de acordo para que a gente possa fornecer condições de crescimento radicular, né? Para as plantas de café. Então a gente fala sobre a recomendação de preparo do solo para uma mamão, né? Que vai ser depois acompanhada de café, ou para café solteiro também, né? Que isso vale também para café solteiro. Então, o que a gente está recomendando? Uma primeira passada com o subsolador florestal e uma segunda passada com o escarificador. Então, essa sequência é uma sequência clássica e que funciona bem no preparo do solo aqui na nossa região. Ou eu posso pensar em um trator de esteira com um escarificador aqui. Ele subsola também, que vai a 40, 50 centímetros, né? Passado uma passada só, uma vez só. Então, esse é um outro sistema alternativo, funciona bem para instalação de café e para instalação de mamão ou consórcio, né? Ao contrário do que muita gente pensa, não há benefícios de aprofundar demais o subsolador. Não são todos os solos da nossa região que precisam de subsolagem a 1 metro. Não são todos, tá? Então, esse sistema aqui ele vai funcionar bem para café, para mamão e para o consórcio. Esse sistema de uma passada só. E por que escarificar? Bom, essa área é uma área no município de Montanha, onde foi feito subsolagem com subsolador florestal. Quando a gente pega uma ferramenta de mão aqui e finca no centro aqui, a gente consegue 45 centímetros de profundidade. Um pouquinho para o lado, a gente só consegue 20 centímetros de profundidade. E na beirada da parede do sulco aqui, aberto, apenas 15 centímetros, a ferramenta de mão penetra no solo, mostrando que o subsolador florestal tem um preparo muito restrito, né? Aqui nesse sentido transversal à linha aqui. Então isso é bastante importante, porque eu vou ter uma zona de solo duro muito próximo das raízes das plantas aqui, principalmente de café. Quando a gente mede isso com o aparelho, aqui resistência à penetração e aqui profundidade, dá o mesmo resultado. Essa curva aqui é uma curva de 75 centímetros de distância do centro do sulco, né? Essa curva vermelha aqui. E a curva em azul é uma curva a 25 centímetros apenas do centro do sulco. Então, a ferramentinha de mão e a medição com o aparelho, elas mostram a mesma coisa, que o solo é duro, muito próximo da linha de plantio. Então, a gente tem que cuidar disso, por isso que é importante a escarificação. Bom, o preparo do solo tem consequências para as plantas, para o mamão e para o café. Essa área que os senhores estão vendo é uma área que foi instalada com mamão e depois café e com sistema radicular de planta de café superficial. O sistema radicular não cresce em profundidade. A gente consegue arrancar o sistema radicular como se fosse uma malha de um saco de estopa aqui, né? Tamanha a concentração de raízes na superfície. Isso é um problema para as plantas de café. Aqui um outro local de um outro produtor mostrando exatamente a mesma coisa. Essa profundidade que está a caneta é a única coisa que eu consegui cavar com a ferramenta de mão, porque o solo estava tão duro que a gente não conseguiu cavar. Então, raízes extremamente superficiais e aqui nada de raiz, né? Isso prejudica
bastante a produtividade do café. Aqui um outro produtor, em outro local, mostrando exatamente a mesma coisa, né? Apesar da excelente cobertura do solo e um solo arenoso, a gente não consegue fazer as plantas crescerem raízes em profundidade. Essas consequências que eu estou mostrando, elas começam muito cedo na lavoura. Plantas de café de idade muito tenra, elas já têm problemas de crescimento radicular, né? Então, aqui os produtores arrancam as plantas e vêm mostrar para a gente as raízes da planta de café com sérias restrições de crescimento de raiz. Planta de café nunca vai produzir nada com raiz desse jeito aqui, tá certo? Aqui, plantas arrancadas, né? Aonde se arranca café, onde as lavouras estão sendo arrancadas. Eu tenho visitado muitas dessas áreas e a gente encontra verdadeiros monstros aqui embaixo do chão, as raízes completamente sem condição de fornecer estrutura para a planta produzir, fornecer nutrientes, fornecer até água para a planta também, né? São verdadeiros monstros radiculares que a gente encontra. Isso tem consequência na produtividade. Aqui, em outras áreas também, a gente vai visitando essas áreas e aconselho a todos que façam isso. Quando tiver lavoura arrancando, vão até essas áreas para observar o sistema radicular. Vale a pena ser feito, né? Então, são verdadeiros monstros radiculares que afetam muito a vida da planta. Aqui uma área que está em arranquio também, né? Veja aqui o nosso companheiro de trabalho segurando uma planta dessas daqui, né? Realmente bastante difícil de produzir café desse jeito aqui, com sistemas radiculares tão precários dessa forma, né? Isso é preparo de solo e solo de tabuleiro costeiro, que os senhores estão vendo aqui. A questão de raízes de plantas, isso não é novo, né? Aqui a gente tem raiz de feijão nos nossos pivôs aqui. Local compactado e local não compactado. Olha a diferença de tamanho da planta. Aqui as duas raízes, né? O solo não compactado e o solo compactado. Isso funciona para feijão, isso funciona para milho. Também nos pivôs aqui, a região de compactação aqui e a região sem compactação aqui. E as duas raízes, aqui o volume de raiz que a gente tem. Não pode produzir a mesma coisa esses dois pés de milho, né? Absolutamente não. Aqui na nossa soja também, né? Isso aqui é solo normal e solo compactado. Aqui é a mesma variedade de soja no pivô, a mesma adubação, a mesma água. Olha a diferença de desenvolvimento. Então, questão de raízes para as plantas, elas vão funcionar para todas as plantas, não é apenas para o café, não é apenas para café com consórcio com mamão e nem apenas para café solteiro, né? Então, essas coisas vão funcionar. O que a gente tem na cultura do mamão? A cultura do mamão é uma cultura que agride demais o solo, fisicamente, né? Então, talvez, de todas as culturas que a gente conheça, o mamão ele seja a cultura que mais danifica fisicamente o solo. Então, é comum a gente encontrar esse tipo de situação. Essa foto da esquerda é uma foto muito antiga, dos anos 90, e já se tinha danos estruturais ao solo nessa época, né? Então, isso daqui é bastante importante quando a gente está pensando que a gente vai colocar um café aqui depois. Onde que a gente vai colocar um café? Num solo pobre em estrutura e danificado, a sua estrutura danificada. Aqui a gente tenta conviver com essa herança, né, negativa de compactação provocada pela colheita do mamão, principalmente pela colheita. Então aqui com trabalho mecânico de descompactação, né, mas sempre com muita dificuldade, sempre entendendo que vai sobrar bastante coisa para trás sem fazer, porque as máquinas não conseguem retornar o solo para a condição original de estrutura dele, né? Aqui outro local, né? Isso vai reduzir a produtividade do café. Isso é uma coisa que todos têm que pensar sobre isso, né? Se suportam ou se conseguem conviver com essa redução de produtividade que o café vai ter em função disso aqui. Aqui é uma área subsolada, que foi subsolada, e o pé de café aqui, ó, não tem raiz, não cresce raiz. Vocês podem perceber que não tem raiz no solo, né?
Aqui ninguém mexeu, só foi passado o subsolador. Não tem raiz, o solo está tão duro que nada entra aqui dentro, né? Então, pé de café aqui já adulto, né? Então, temos que pensar nisso. A restrição do crescimento de raiz é grande e isso vai influenciar a produtividade do café. Bom, a gente faz trabalhos mecânicos para amenizar esse problema, mas eles têm resultado parcial. Então, passamos escarificador, passamos subsolador, essas são áreas, né, que são feitos isso. Só que a gente tem que pensar em complementar o trabalho, né? Esse trabalho todo de descompactação mecânica aí. Vai ficar muita coisa para trás. A gente tem que pensar em complementar isso com o quê? Com cobertura vegetal. Aqui apenas para exemplificar o que eu estou falando, é uma área de café com cobertura vegetal de Braquiária rusiziensis, né? O que a gente quer? Crescimento de raízes, roçada, formação de biocanais e uma reestruturação do solo ao longo do tempo. Isso que a gente pensa em sistemas de cobertura vegetal. Aqui uma área com Braquiária brisanta. Não importa se você vai usar uma braquiária ou outra braquiária. O importante é que tenha cobertura vegetal e que a gente possa roçar para que o solo volte um pouco à sua reestruturação, o que era lá atrás, antes do plantio do mamão e do café. Isso que a gente pensa. Para dizer um pouco sobre esse negócio de estruturação, a gente mostra aqui duas fotos para exemplificar, para ficar bem claro o que a gente está querendo dizer. Aqui é um solo estruturado. Esse é um solo estruturado, né? É um solo que a gente vê grumos, a gente vê raízes, a gente vê que o solo está solto. Aqui um solo compactado, né? Então, de maneira didática e simples, eu estou mostrando duas fotos de duas coisas distintas aqui. Esse lugar compactado, a gente não vai ter ar, não vai ter micro-organismo e não vai ter água. E um solo que nós não temos ar, nós não temos micro-organismos e não temos água, nós não temos nada, né? Então, o caminho realmente para esse solo aqui, se você está desse lado aqui, só tem um caminho, né? A gente tem que chamar os meninos aí para fazer um enterro, porque o solo está morto, né? A gente tem que recuperar isso daí. Não é possível fazer produção agrícola nesse tipo de ambiente, né? A gente tem que lidar com isso e manejar isso adequadamente. Bom, a cova para plantar o café no mamão, ela faz parte do preparo. Então, a gente tem visto muito essa situação, né? Usando uma ferramenta aqui para fazer covas, né? Dá mais ou menos a profundidade de uma caneta. Só que tem o seguinte, isso aqui é uma ferramenta de construção civil, ela não é uma ferramenta agrícola, tá certo? Então, é uma ferramenta completamente inadequada para esse trabalho, tá? Pensemos em crescimento radicular, de tudo que eu mostrei até aqui. Então, a gente tem que abolir essa ferramenta do trabalho, porque isso aqui é ferramenta de construção civil, não é ferramenta de agricultura, tá certo? É comum a gente ver isso, né? As mudas jogadas no chão aqui, esperando para plantar, dentro de um buraco, né? Dentro de um buraco que ninguém sabe como é que está aqui dentro e ao lado, em volta, para crescimento de raiz, né? Então, técnica agronômica duvidosa. Essa é uma técnica agronômica duvidosa e que todos têm que pensar sobre isso e saber se devem utilizar ou não. Bom, como a gente não tem um sistema mecanizado de fazer isso, tem que ser manual. E a gente não tem outra alternativa a não ser fazer covas com outra ferramenta de agricultura. E colocar adubo químico e orgânico. Não se deve plantar café sem adubo. Essa é uma prática agronômica também equivocada, né? Nada hoje se planta sem adubo, né? Culturas econômicas. Então, a gente tem que ter adubação química, adubo orgânico aqui, misturados, feito uma cova para dar um mínimo de crescimento de raiz para a planta de café. Tudo é pensando no crescimento de raiz da planta de café, né? Aqui uma outra cova, num outro local, com adubo químico e orgânico misturados antes do plantio, tá certo? E vai ser feito aqui o plantio em covas adubadas, né? Como não se tem ainda um sistema mecanizado para isso, é um sistema manual mesmo.
mas importante isso daqui, muito importante para o futuro da lavoura de café. A baixa produtividade que a gente está tendo nas lavouras de café, um dos motivos é a falta de raízes das plantas, falta de condições de crescimento radicular das plantas. Bom, depois que a gente plantou o café, a gente tem que pensar em estruturar a planta de café para a produtividade econômica. A gente tem visto muito plantios de café com livre crescimento. O produtor planta o café embaixo do mamão lá e deixa a planta em livre crescimento. E isso é uma coisa que não deve ser feito porque é fonte de prejuízo, tá? Então a gente já sabe, apenas para citar 2 trabalhos da literatura, que mais ramos ortotrópicos por planta produz mais café. Temos aqui trabalho de Carvalho e Mattiello, e temos trabalho de Verdin Filho e colaboradores, né? Com mais número de ramos ortotrópicos, a planta de café ela vai produzir mais café. E a gente tem que prover isso para a planta de café que a gente está colocando lá, né? Isso é importante para que você tenha produtividades econômicas. Então, existem basicamente 3 métodos que a gente pode utilizar para isso daí. Um dos métodos é eliminação do ponto de crescimento da planta, também chamado de decapitação ou capação também, né? E o resultado é esse daqui, né? A gente tem algumas maneiras de fazer isso, né? Mas o resultado é fazer a planta brotar, emitir brotos e que serão futuros ramos ortotrópicos. É esse o objetivo dessa técnica. A outra técnica é vergamento ou encurvamento ou dobramento, tem vários nomes, né? Que você encurva a planta de café ou verga e tem esse resultado aqui. Eu, particularmente, acho que esse sistema é melhor porque a gente consegue formar um número de ramos ortotrópicos mais adequado para cada situação que a gente quer, né? Então, particularmente, gosto mais desse sistema aqui. Um terceiro sistema que pode ser utilizado é a aplicação de hormônio, né? Esse hormônio aqui é um hormônio usado na produção de rosas, né? Benziladenina. Então a gente faz incisões aqui no tronco da planta de café com o canivete imerso aqui na solução de hormônios, né? E o resultado é esse daqui. A planta começa a brotar depois, né? Próximo dessas incisões aqui. É um sistema simples de ser feito, é relativamente simples, dá certo, né? A gente já publicou isso aqui no Congresso de Café também, sobre esse resultado. Então, é um sistema que pode ser utilizado também. E aqui, apenas para exemplificar, é a fotografia de uma lavoura que foi feito assim. Foi feito o mamão, foi feito o plantio de café, foi feito o vergamento e aqui já colheu a primeira colheita de café. Ou seja, nós temos uma média de 4 ortotrópicos por planta nessa lavoura aqui. Então, essa foto mostra exatamente o que a gente quer, o que a gente deseja de uma lavoura de café. Solteira ou em consórcio. A gente quer a formação de um número de ramos ortotrópicos que dê produções econômicas. É isso que a gente objetiva aqui com essa condução inicial da planta de café. Muita sombra para o café embaixo do mamão, ela não ajuda em nada, né? Então, aqui, apenas para citar 3 trabalhos de literatura mais antigos, né? O aumento da sombra reduz o número de nós produzidos por ramo, né? O aumento da sombra estimula a emissão de gemas vegetativas em vez de gemas florais, né? O florescimento do cafeeiro é controlado pela quantidade de luz. Mais luz resulta em maior produção de flores. Então, o que eu estou querendo dizer? Não adianta plantar café com muita sombra, ou quando o mamão ainda está fornecendo muita sombra para o café. Não adianta. Muitos pensam que estão ganhando, mas na verdade não estão ganhando nada, né? Apenas um pouquinho de tempo. E olhe que às vezes nem isso, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente deve plantar o café com mamão, aí quando o mamão tem aproximadamente 12 meses de idade, um pouco mais, um pouco menos, dependendo das condições. Não adianta ter muita pressa, tá certo? Bom, isso acontece no campo, a gente pega ramos da mesma planta com o mesmo comprimento, apenas um no sol e o outro na sombra. Esse ramo aqui tem 9 nós, esse ramo, que é um ramo na sombra, tem 6 nós. Logicamente que isso não vai produzir igual, né? Porque a planta de café não produz por comprimento, ela produz por número de nós
que você tem em cada ramo plagiotrópico. Então, obviamente que sombra não ajuda em nada, produz menos café, tá certo? Então, isso encontra-se no campo com facilidade, esse tipo de situação que a gente está mostrando nesse slide. Bom, a gente tem hoje excelentes oportunidades de redução de custo de produção de café, tanto se fala disso, e de mecanização. Porém, está se dando muita ênfase à mecanização da colheita, mas não é bem isso. A colheita é apenas uma das partes de mecanização. A gente tem hoje excelentes opções de adubadoras, trituradores de resto de poda, distribuidoras de adubo orgânico e de palha, roçadoras para a entrelinha, roçadoras para a linha do café. Existem roçadeiras que roçam a linha em cima da linha do café. É possível isso no café. Pulverizadores de herbicida na entrelinha, pulverizadores de herbicida na linha, eles são dianteiros no trator, né? Barras de herbicida que vão pulverizando herbicida debaixo da saia do café, na linha do café, né? Turboatomizadores, que é o tradicional controle de pragas e doenças, e finalmente colhedoras automotrizes, né? Que estão aí e brevemente vão conseguir colher o nosso café conilon aí. Agora, todas essas possibilidades eu tenho, são disponíveis, a gente consegue fazer, mecanizar, reduzir custo, porém eu preciso pensar na implantação lá atrás do mamão e do café, em alguns pontos que são importantes, né? Essas necessidades são linhas equidistantes. Todas as linhas do mamão e do café têm que ser equidistantes, muito bem marcadas, muito bem sulcadas ali, subsoladas. Plantas equidistantes na linha, plantas bem plantadas, com espaço certinho, com marcador direitinho, para facilitar o manejo de poda, né, principalmente, depois do café. E, pensando no consórcio de mamão com café, a gente conduziu o mamão sem o camaleão no mamão. Nós já abolimos o camaleão do mamão há 20 anos, já abolimos, né? E hoje as melhores lavouras que a gente tem são lavouras sem camaleão, né? O camaleão é um dos mitos da lavoura de mamão, né? Então a gente deve conduzir os mamões e com consórcio de café sem o camaleão. Não há necessidade de fazer o camaleão. Pensando nele, no camaleão, né? O que a gente encontra? Danos físicos ao solo gravíssimos, que a gente já viu nos slides anteriores. O mamão simplesmente destrói o solo, né? E a confecção do camaleão é parte da destruição. Você provoca danos físicos ao solo e você vai demorar muito tempo para reverter, tá? Quase que impossível de reverter. E a mecanização desses tratos culturais, de usar essas máquinas que a gente falou no slide anterior. Para quem usa colheita manual com lona, é até um problema isso, que o colhedor vem aqui, na hora que vê que esse calombo aqui em cima quer ir embora, né? Não quer colher o café. Então, esse negócio aqui do camaleão, isso traz muitos problemas realmente, é fonte de muitos problemas, né? É desnecessário, e nós já provamos isso, né, há muito tempo. Então, o produtor tem que ficar atento a essa situação de fazer camaleão aqui no consórcio, né? Eles são perfeitamente dispensáveis. Bom, a gente já indo para a parte final, né, da nossa apresentação, alguns resultados, né, que a gente, para mostrar fotos, né, para ilustrar, para ficar claro, né, o que a gente vem fazendo, como a gente vem fazendo, exemplificar, para que todos tenham uma clareza. Aí uma área no município de Montanha, é uma área de mamão formosa, e os senhores podem ver aqui embaixo já o plantio de café, né? É uma área de um pequeno produtor. Então esse tipo de lavoura que a gente conduz, que a gente trabalha, né? Aqui também no município de Montanha, né? O café plantado aqui embaixo, aqui é uma área de mamão Havaí, né? Ali no município de Montanha, também baseado nesse consórcio aí de mamão com café, né? Aqui também uma outra área no município de Montanha, uma área de mamão Havaí também, né? O café aqui bem formado, né?
Aqui a área do seu Ari, Carvalho de Lima, no município de Montanha, né? São 10 hectares. Ela está lá, essa foto é de uns 2 meses atrás. São 10 hectares, né? Um gotejamento de 3,80 por 1. E essa lavoura aqui, essas plantas têm 1 ano e 6 meses de idade, né? É café de 1 ano e meio, né? Plantado em consórcio com mamão formosa, né? Então, esse tipo de coisa aqui que a gente está fazendo no campo. Aqui a área do seu Ari também, foi consórcio com mamão Havaí, aqui, né? São 7 hectares, é um microjet de 3,80 por 1. E a colheita foi encerrada em junho de 2020, né? Nos 7 hectares, produziu 805 sacas beneficiadas. É um café plantado em consórcio com mamão de 115 sacas por hectare, né? Então, mostrando bons resultados de produtividade de café em consórcio, né? Isso é possível de ser feito, essas boas produtividades, né? Aqui uma área em Pinheiros, né? De café arábica e conilon. Aqui a gente tem um pedaço de arábica aqui, está com 32 meses essa foto aqui, e também implantado em sistema de consórcio. Consórcio aqui com mamão formosa nessa área aqui, né? Então aqui também café arábica, aqui possível também de ser produzido aqui na nossa região e possível também de ser implantado sob o sistema de consórcios, né? Bom, então vamos fazer uma comparação entre o que é melhor, né? O sistema de consórcio ou o sistema solteiro, né? Nós temos aqui uma área em Mucuri, essa área tem 15 meses, esse café tem 15 meses de idade, né? E esse café é um café solteiro no município de Montanha, né? Está aqui Ivanilton, administrador da fazenda lá, de 30 meses de idade. Ora, se essa café tem 30 meses de idade, esse tem 15, né? Aqui tem o dobro de idade praticamente. Nem é tão maior por ter 30 meses e esse 15 meses, né? Em termos de tamanho. Mas a gente já viu como funciona tamanho para café, né? Não é exatamente tamanho que produz, é número de nós, né? Que a planta produz por ramo plagiotrópico. Aqui era consórcio com formosa, aqui é solteiro, portanto, né? Então a gente pensa, bom, isso produz quase igual, né? Não tem muita diferença, né? Plantar numa mão, debaixo da sombra, ou plantar a pleno sol, né? Isso não faz muita diferença. Depende, né? Se você achar que 35 sacas por hectare não é diferença, né? Então aqui é uma lavoura de 50 sacas por hectare e aqui é uma lavoura de 85 sacas por hectare. Então há uma diferença do café plantado solteiro para um café plantado no sistema de consórcio de 35 sacas por hectare, né? Isso apenas na primeira safra. Então é significativo, tá? Então o café no sistema de consórcio ele produz um pouco menos, sim, né? Agora, a gente não tem muita alternativa para isso. Não temos muita alternativa para isso, a não ser fazer vergamento, produzir o número de ortotrópicos econômicos, né? E apenas cuidar disso, porque a sombra ela vai limitar um pouco a nossa produtividade de café, tá? Então, isso é importante. Bom, vamos resumir aqui, fazer um resumo de tudo que a gente falou, então, né? Então vamos lá, produção dos consórcios não é a soma de produção das espécies neles utilizadas quando cultivada solteira. Então é o tipo da situação na vida que 1 mais 1 não é 2, né? É a típica situação dessa. Então muito cuidado, né? Os consórcios eles não são somas das produções se porventura tivesse plantando solteiro, tá certo? O sucesso financeiro da cafeicultura do conilon não depende do sistema de implantação da cultura. Vocês viram isso lá na planilha. Plantar café solteiro dá lucro também, logo ali no 3º ano, né? Então, a gente não precisa obrigatoriamente plantar café com mamão. Ninguém é obrigado a plantar café com mamão, né? A gente pode fazer solteiro também. Existem maneiras boas, baratas de ser feito, né? É só planejar direitinho antes de fazer. O planejamento do consórcio ele tem que ser bem realista e condizente com os fatores de produção disponíveis. Temos que analisar capital, por exemplo. Já mostramos que é caro fazer o consórcio.
As vantagens e desvantagens devem ser equacionadas e a decisão tomada objetivamente em função dessa análise. Então, cada caso é cada caso, que a gente tem que planejar, pensar e decidir. Cada produtor, cada caso com o seu caso, tá certo? A técnica agronômica do consórcio precisa melhorar. Os senhores perceberam que há um certo descaso na implantação do café Conilon, né? No sistema de consórcio. Apenas no sistema de consórcio? Não, nos sistemas solteiros também. O pessoal está, de maneira geral, cuidando mal dos cafés. Precisamos melhorar as condições dos cafés, os tratos culturais, a implantação do café. Nós precisamos disso. Vamos aumentar a produtividade com isso. Então, a técnica a gente precisa melhorar um pouco, vai subir a produtividade. Preparar o solo, então, com subsolador e escarificador, com aquelas opções que a gente já falou. Abrir covas para o cafeeiro com dimensões condizentes com as necessidades de formação de raízes dessa planta. Já vimos o problema de crescimento de raiz de planta e de produtividade das plantas, né, em função disso. No livro do simpósio, tem dados lá, no meu texto, sobre tamanho de cova para abertura de cova para plancho de café. Lá tem isso lá, vocês podem consultar. Corrigir o solo por ocasião do plantio do mamoeiro e adubar o plantio de café com adubo químico e orgânico. Isso é técnica agronômica, isso é necessário. Ninguém vai economizar nada aqui, porque não compensa. Escarificar as entrelinhas após o término do mamoeiro. Já mostramos os danos físicos que a colheita do mamão provoca ao solo. Então a gente tem que escarificar e depois também gradear para destruir torrão, claro, fazer acabamento, né, nessas entrelinhas após o término do mamão, né? Bom, só que isso não é necessário, não é apenas isso que é necessário, né? Nós devemos ainda complementar o trabalho de descompactação mecânica usando cobertura de solo com gramínea roçada por longo período. Esse longo período não é 6 meses, esse longo período é anos de roçada de gramínea, e o objetivo é o quê? A gente ter enraizamento da gramínea e formação de biocanais no solo que vão reestruturar o solo com o tempo e tornar crescimento de raiz de planta de café não mais um martírio, um esforço tremendo que a planta vai ter que fazer, gastar energia para fazer isso, né? Não plantar o cafeeiro com muita sombra. Nós já vimos que não adianta colocar café na sombra, porque ele cresce até relativamente bem, porém ele não produz bem. Então não adianta pressa, né? Estimular a brotação do cafeeiro, né, e não deixar em livre crescimento. E formação de ramos ortotrópicos em número adequado à produção econômica, né? Então usar vergamento, usar capação, usar hormônio, qualquer técnica que você queira. E plantar o cafeeiro em linhas perfeitamente equidistantes. Plantas equidistantes na linha e em solos sem camaleão, né? Então isso é necessário para quê? Para mecanização e redução de custo de produção de café. Bom, aqui já finalizando, né, o que a gente tem para oferecer a todo mundo que nos procura, o nosso trabalho aqui que a gente vem fazendo no campo há 34 anos, né, já trabalhando com o produtor, trazendo a ciência aqui sempre na frente, né, é isso daí, né, isso que a gente tem para oferecer, verdade e ciência. E publicamos aí algum material, né, aí nas redes sociais, alguns textos falando sobre custo de produção, sobre vários assuntos, né, que os senhores podem nos acompanhar e consultar esses trabalhos que tem bastante informação sobre agricultura, né, e a todos que quiserem, a todos que nos procuram, é isso que a gente tem para oferecer, né, verdade e ciência, é o que nos move, é o que nos motiva, sempre aí para trabalhar, tá certo? Então vamos encerrando por aqui, né? E desejando a todos, né, um plantio de café, né? Aí sucesso em
em suas empreitadas aí de produção, né, de café, tá certo? E esperamos que a palestra tenha sido produtiva e que tenha colaborado, né, positivamente com alguma coisa. E quem tiver interesse em fazer contato, quiser saber alguma coisa ou tiver alguma dúvida, tá aí os nossos contatos, né? E a gente agradece a todos pela audiência e a organização do evento, pelo convite de a gente estar aqui. Então, até breve, até uma próxima oportunidade em outra de nossas apresentações.